Preparem-se para conhecer um dos casos mais assustadores já investigados por Ed e Lorraine Warren. Esse caso aconteceu em 1970, envolvendo uma família, e tudo começou com um simples tabuleiro Ouija e se transformou em um pesadelo indescritível. Hoje vou contar para vocês a história de terror vivida pela família Donovan. Antes de eu começar esse vídeo, eu já quero pedir para você, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Esse canal vai ser somente para casos assustadores, sobrenaturais e terror. Tem um outro canal que fala um pouco sobre cultura pop, geek, enfim. Vou deixar aqui linkado. E também sobre casos de true crime. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo, se inscrevam nesse outro canal também. Me sigam nas outras redes sociais e deixem o seu like, que isso me ajuda bastante a divulgar aí o vídeo. Antes de eu começar a contar essa história para vocês, eu já quero deixar de antemão aqui que os nomes eles foram alterados, então o nome verdadeiro da família não é este, e o endereço do local onde eles moram, não foi divulgado. Bom, tudo começou então em 1974, numa cidade chamada West Hartford, em Connecticut. Então aqui a gente tem uma família aparentemente comum, normal, sem muitas coisas ali para chamar a atenção. Temos então a família composta pelo pai e pela mãe, chamados de Ted e Ellen Donovan. Os dois tinham 2 filhos, uma filha mais velha chamada Patrícia, de 19 anos, e um filho mais novo chamado Brian, de 15 anos. Bom, até então, tudo certo. Só que o que acontece? Os pais, eles criavam esses meninos muito reclusos. Eles controlavam demais a vida deles, não deixavam que eles tivessem vida social. Então, assim, por consequência, eles não tinham muito amigos. E isso começou a pegar um pouco para Patrícia, principalmente, porque ela se sentia uma menina muito excluída e sem amigos. Ela não tinha amigos, então ela começou a se sentir muito solitária. E aí, um dia, ela teve uma brilhante ideia de comprar um tabuleiro Ouija. Já que ela não tinha amigos, então ela fosse pelo menos se comunicar com alguém para ter alguém ali para conversar e compartilhar as coisas que ela queria compartilhar. Ok, ela foi numa loja, comprou esse tabuleiro. Esse tabuleiro é muito fácil de você conseguir. Você consegue comprar ele em loja de brinquedo. E ela comprou e foi para casa dela. Então ela foi para dentro do quarto dela, se trancou lá, apagou as luzes e acendeu umas velas e começou então a sessão. Bom, se você não sabe como que funciona o tabuleiro Ouija, ele é basicamente um tabuleiro onde está ali todas as letras do alfabeto. Se eu não me engano, também tem o número de 1 a 9 ou de 0 a 9, alguma coisa assim. Ele tem ali as frases, né? Hello, e tem também o goodbye, tá? Quando você inicia a sessão, você coloca o pino, a seta, no hello para dar início àquela sessão. E quando você encerra, você tem que encerrar obrigatoriamente colocando ali o ponteiro no good night, no goodbye. Para que aquele ser que você esteja conversando entenda que você encerrou e que está na hora dele sair dali, para ele não ficar preso ali. Muito que bem, a gente já sabe como é que funciona um tabuleiro Ouija. Então começaram essas sessões. Essas sessões então começaram e ela começou a se comunicar com um ser. Eu não vou dizer qual é a categoria desse ser, porque eu não sei. E nem eles sabem também do que se tratava, na verdade. E como tem categorias, então ele não é um espírito, porque um espírito é uma outra categoria. Eu não sei se ele chega numa categoria de demônio, espectro ou poltergeist, então aí eu também não sei, porque eu não estava lá para saber. Eu também não quero saber, porque, né, medo. Mas enfim, eu vou chamar ele de ser para que vocês entendam. Então ela começou a conversar com esse ser que de imediato se apresentou como um adolescente também, que se sentia muito sozinho. E os dois começaram ali a conversar. E cada conversa, cada sessão que ela fazia, cada conversa que ela fazia, ela se abria muito para ele, contava muitas coisas. Esse ser, inclusive, chegou a falar para ela que ele previa o futuro. E ela não acreditou muito não, então ela meio que desafiou ele. E aí ele falou que daqui a uns 3, 4 anos, aproximadamente, ela estaria casada e com 3 filhos. Bom, ela não acreditou nisso. Só que o que acontece? Nessas sessões, até então, nada estava acontecendo, ela só estava fazendo essas sessões, mas nada inexplicável acontecendo. Até que ela começou a questionar o nome desse ser. Porque ele sabia tudo sobre ela, mas ela não sabia sobre ele. Então ela começou a questionar o nome e ele simplesmente encerrava as sessões. Até que teve um certo dia
que ela, numa dessas sessões, ela pressionou muito esse ser para saber o nome dele. E ele meio que ficou chateado ali e encerrou a sessão na hora. E aí as coisas começaram a acontecer neste dia. Então vamos começar ali aos acontecimentos inexplicáveis. Na manhã do dia 3 de março de 1974, Ted então saiu para trabalhar e quando ele chega para entrar no carro dele, que ele dá a partida, o carro não liga. Então ele já começa a estranhar isso daí. Aí então ele chama um mecânico. O mecânico então começa a falar para ele que aquele carro está cheio de problemas. Problemas que não eram para ter acontecido se até o dia anterior aquele carro estava funcionando bem. Problemas de motor, por exemplo. Então assim, não fazia muito sentido. O Ted achou aquilo um pouco estranho, mas tá, deixou o carro lá pro mecânico consertar e decidiu ir trabalhar com o carro da Patrícia. Que pasme, quando ele entrou, ligou o carro, mesma coisa. O mecânico foi olhar o carro e a mesma coisa, mesmo problema no carro do Ted. Estranho. Os carros então foram para conserto. Só que quando o Ted olha para o jardim, para o quintal que eles tinham na casa dele, ele percebe que todas as árvores, todos os arbustos, tudo foi arrancado e espalhado pelo jardim todo. Ele ficou muito pé da vida com o Brian. Ele achou que o Brian tinha feito aquilo. Então, o Brian foi chamado a atenção, levou a maior bronca de todo o século, ele sem entender nada, porque ele não tinha feito aquilo, só que os pais não acreditavam nele, ainda obrigaram o menino a limpar tudo, e eles limparam tudo ali, enfim. Mais tarde, naquela noite, eles começaram a ouvir alguns barulhos meio esquisitos. Bom, os dias foram passando e as coisas começaram a ficar quebrando. Então aí eu já vou até dar uma dica aqui, abrir um parêntese, que sim, gente, quando começam algumas manifestações, coisas começam a quebrar, isso é bem comum. Então as coisas começaram a quebrar e aí o Ted começou a chamar as pessoas para consertar. Era chuveiro que queimava, era coisa que quebrava, era cano que não funcionava, enfim. E os funcionários, né, os prestadores de serviço iam até aquela casa e eles sempre falavam que ouviam barulho saindo da parede. Achavam aquilo muito estranho. Mas até então, eles estavam tentando arranjar alguma coisa plausível. Como a casa era velha, então para eles precisava realmente de uma reforma, alguma coisa, por isso que estava quebrando. Ok, até aí, né? Vida que segue, eles continuaram passando por aquelas coisas e não dando bola para aquilo. Simplesmente ignorando. Bom, uma certa noite, então, depois do fatídico dia dos carros, eles começaram a ouvir um barulho muito estranho. Então, o Ted foi olhar ali os tubos de ventilação e ele constatou que os ferros, né, a tubulação, eles estavam retorcidos. Tubulações de ferro. Bom, ele achou aquilo estranho, mas, como eu falei pra vocês, eles estavam sempre procurando, buscando alguma coisa plausível. Outra coisa que aconteceu também ele percebeu que a campainha da casa tinha quebrado. Ele consertou, colocou no lugar e quando ele retornou, a campainha de novo estava quebrada. Quem levou a culpa? Justamente, o Brian levou a culpa sempre ele levava a culpa disso, então ele levou a culpa novamente e ele já estava ficando chateado de estar levando a culpa de uma coisa que ele não estava fazendo e que eles não sabiam o que estava acontecendo, mas, como eu falei, sempre buscando ali explicações plausíveis para aquilo. Chegamos então no dia 8 de março. A Patrícia, ela resolve sair de carro e quando ela vai sair com o carro dela, ela percebe que um dos pneus dela está rasgado. Bom, ela achou que, sei lá, tinha passado em algum lugar, rasgou. Ela trocou o pneu pelo step e saiu, foi fazer as coisas dela, retornou. E isso aconteceu com ela mais 6 vezes. Simplesmente o pneu dela estava ali arrebentado. E de novo o Brian sendo culpado. E ele já estava ficando chateado porque as coisas aconteciam sem ele estar em casa. E as pessoas simplesmente não acreditavam que não era ele. E aí o Brian então teve uma briga enorme com o pai dele, subiu pro quarto, bateu a porta e o pai dele então depois foi atrás dele. E aí ele constatou que perto da porta dele tinha um buraco. Ele primeiramente achou que o Brian, com raiva, deu um soco na parede e abriu esse buraco. Só que quando ele olhou um pouco mais de perto, ele percebeu que na verdade esse buraco estava vindo de dentro para fora, como se tivesse alguma coisa saído de dentro para fora. Ele estranhou, mas não deu bola. Isso é um erro muito grande, né? Que é não dar bola. Bom, ok. Vida que segue então.
as coisas estavam começando a elevar de nível e ele simplesmente ignorando, achando que era o Brian. Até que uma certa noite, eles estavam reunidos na sala de televisão, assistindo televisão. As luzes piscaram umas 3 vezes e a televisão desligou sozinha. Eles acharam que era algum problema elétrico, como eu falei pra vocês, sempre com uma desculpa. Numa certa manhã, a Ellen levantou, como de praxe ela foi lavar o rosto dela, e quando ela abriu a torneira, ela percebeu que a água estava saindo com uma cor vermelha. Ela achou aquilo estranho, disse pro Ted, eles acharam que era algum problema na tubulação. Chamaram então o encanador para olhar, o encanador foi atrás de verificar o que era e ele simplesmente não encontrou nada. E aquela água continuava saindo vermelha e do nada ela voltava ao normal. Mais uma vez, eles ignoraram essa situação e continuaram vivendo como se o Brian estivesse fazendo tudo aquilo. E a pergunta que não quer calar é, por que ele faria uma coisa dessas, né? Não faz muito sentido. Mas é aquele velho ditado que eu sempre falo, eu só acredito vendo, eu estou vendo, não acredito. Então eu acho que eles estavam em negação. Gente, vale lembrar que enquanto essas coisas estavam acontecendo, a Patrícia ela continuava usando o tabuleiro. Até que uma certa noite, eles estavam reunidos novamente assistindo televisão. E quando eles perceberam, um dos móveis da sala, de madeira maciça, estava flutuando. Estava a alguns centímetros do chão. Então eu já coloco para vocês aqui que é uma situação que ela já tá muito complicada, já tá muito elevada, já é uma situação muito elevada. E como eu sempre falo, já deixei minha casa por menos do que isso. Enfim, eles ficaram olhando aquilo aterrorizados, até que aquela cômoda ela caiu com tudo no chão, quase quebrando o piso de madeira e deixou todo mundo aterrorizado, sem entender o que estava acontecendo e por que estava acontecendo aquilo. Depois desse dia, a Patrícia correu então para tentar uma sessão no tabuleiro, para pedir ajuda ao tal do amigo dela. Ela nem fazia ideia de que ela era ele por trás de tudo isso, né? E toda vez que ela iniciava a sessão, ele encerrava. Ela iniciava, ele encerrava. Imediatamente, o ponteiro ia pro goodbye, dando a entender que ele não queria papo com ela. Provavelmente porque ele ficou chateado pela pressão de saber o nome dele. Ok, a situação escalou tanta que o Ted, ele teve que pedir uns dias de folga no trabalho dele para que ele tentasse resolver aquela situação da casa. Para ele tentar resolver aquela situação, já que ele estava passando por uma situação que ninguém conseguia explicar, ninguém falava, né? Bom, teve uma situação que essa situação tem uma testemunha, que é o policial. Eles estavam dentro da casa e eles começaram a ouvir um barulho de pedra caindo no telhado. E quando eles foram ver, eles viram que realmente pedras estavam caindo no telhado. Tipo, se materializava a pedra e caía, materializava a pedra e caía. E nisso, uma viatura da polícia estava passando ali perto. O policial viu aquela situação, parou, falou para eles, inclusive pediu para que eles fossem atrás de uma ajuda, de um padre, alguma coisa, porque aquela casa estava passando por uma situação diabólica e eles precisavam ver o que era. Bom, assim foi feito. No dia seguinte foi chamado um padre, o padre foi até lá e, pasmem, nada aconteceu. Por quê? Justamente descredibilizando a família. Bom, a família insistiu, o padre foi lá mais algumas vezes e nada aconteceu. O padre, então, achou que eles estavam inventando aquela situação, abençoou a casa e foi embora, porque ele não tinha muito o que fazer. Nesse meio tempo, o Ted teve que retornar ao trabalho. E aí, ele já sem dormir, sem saber o que fazer, uma situação totalmente fora do controle dele, ele acaba falando, então, para o chefe dele, que o que estava acontecendo. E por incrível que pareça, o chefe dele acreditou nele. E aí, então, foi a primeira vez que ele mencionou o Ed e a Lorraine. Pediu para que ele entrasse em contato com o Ed e com a Lorraine. Falou um pouco sobre eles ainda não eram famosos, eles estavam no início da carreira deles. Mas o Ted, gente, é um cara de pouca fé, vamos dizer assim. Ele simplesmente ignorou. Não chamou eles e continuou ali vivendo naquele inferno, porque já estava um inferno. Imagina você sem conseguir dormir, sendo perturbado todas as noites, todos os dias, tudo acontecendo, tudo quebrando, o dinheiro indo embora. Imagina como é que não estava a cabeça do Ted. Bom, depois dele sair então ali de conversar com o chefe dele, ele foi para casa, deu horário, foi para casa, ele passou ali perto de um local que estava tendo uma feirinha.
Nessa feira ele avistou uma imagem de uma santa chamada Santa Ana. Então ele resolveu comprar aquela imagem, levar para casa dele para ver se ajudava ali em alguma coisa, né? Bom, ele levou então essa imagem, colocou ela num lugar ali e foi para a cozinha. Quando ele estava na cozinha, ele simplesmente ouviu um barulho e quando ele olhou, os móveis todos estavam flutuando e ele ficou sem reação para aquilo. Os móveis então todos caíram e quando ele olhou para a estátua tinha desaparecido. E aí ele foi procurar pela casa inteira e descobriu a estátua do lado da privada. Gente, ele ficou ali sem muito saber o que tem desses, saber o que fazer, mas isso então começou a se tornar uma coisa muito comum, né? Dessas figuras religiosas acabarem sumindo. Num certo dia, a Ellen sozinha em casa, ela diz ter visto uma fumaça negra tomando forma. E quando ela olhou, ela correu ali da sala, e quando ela olhou, todas as imagens religiosas estavam caídas no chão. E no local onde elas estavam, estava escrito um monte de coisa, de ofensa, de palavrão, enfim. E mais uma vez o Brian levou a culpa. Eles estavam cientes, crentes que era o Brian que estava fazendo tudo aquilo. Bom, esse dia então ficou marcado ali, aterrorizou eles. A situação já estava totalmente fora do controle. Eles não tinham mais o que fazer. Eles decidiram então que eles iam sair, iam passar uma noite num hotel, porque o problema era a casa. Então eles tinham que dormir e foram para esse hotel. Bom, como vocês podem imaginar, não deu muito certo. Eles chegaram nesse hotel. Eles começaram então a sua rotina ali e tal, na hora de dormir. O barulho começou, um barulho insuportável, que estava atingindo todos os que estavam hospedados ali no hotel. Todo mundo achando que era a família, sendo que a família estava dormindo. E eles foram expulsos daquele hotel. E aí, então, eles decidiram voltar para casa, já que estava naquela situação, voltaram lá para casa deles, para tentar ver o que eles iriam fazer, já que nem saindo da casa estava dando jeito, estava seguindo eles por todo lugar. No dia 7 de abril de 1974, lembrem-se, as coisas começaram lá no início de março, a gente já está em 7 de abril e eles viveram esse inferno. O irmão do Ted com a sua família resolveu visitá-los, eles foram para lá, eles estavam tendo um dia bem alegre e tudo mais. E aí eles começaram então a ver umas fotos e resolveram ligar o projetor para ficar lembrando umas coisas do passado, as fotos e tudo. Nisso, o Ted ele tinha ido ao porão para pegar umas coisas lá naquele porão e ele percebeu que estava caindo uma água. E aí ele achou aquilo estranho, mas saiu de lá no porão. E quando ele chegou na sala, que eles olharam para uma foto específica, um símbolo religioso apareceu na imagem. E essa foto em específico era num local chamado Holy Land Experience, que era um local tipo uma experiência abençoada, alguma coisa assim. Ok, aquilo assustou eles, então no dia seguinte o Ted resolveu ir num monastério, porque ele já tinha tentado de tudo e não conseguia nada. Então vamos ver o que o monge vai falar. O monge então foi designado para esse local, ele foi lá na casa e chegando na casa ele simplesmente virou pro Ted e falou que a casa estava possuída por um espírito maligno e que ele precisava procurar ajuda. E aí ele pediu então para que ele entrasse em contato com os Warren. Como já era a segunda vez que o casal Warren era mencionado, então o Ted entrou em contato com eles. Ok. Ele entrou em contato com eles, só que eles não poderiam ir naquele dia, porque eles tinham alguns compromissos para fazer, então eles marcaram para dali uma semana daquela situação toda. E quando ele conversava com a Lorraine, contando o que estava acontecendo, a Lorraine meio que não estava acreditando, achava que ela estava meio aumentando ali a situação. Até que eles conseguiram, então, chegaram na casa, e aí eles tiveram a primeira experiência paranormal naquela casa, que deixou a Lorraine assustada e por um pouco ela não pega as coisas dela e vai embora. Porque a Lorraine tinha um medo muito grande que era, se, pra ela, né, ela fala que se aquele ser, eu vou chamar de ser, porque eu falei pra vocês, eu não sei do que se trata, aquele ser tem a capacidade de mover objetos, então ele também tem a capacidade de me mover. E eu compartilho do mesmo pensamento. Se ele tem a capacidade de mover coisas, ele também tem a capacidade de mover a gente. É isso. Eu tô toda arrepiada, gente. Sério mesmo, eu tô com um pouco de medo. Como de praxe,
o casal Warren, quando eles começam a investigar, eles começam a fazer perguntas, a questionar, para saber qual que é o envolvimento da família, ou como começou aquilo, ou se já tinha alguma coisa ali por trás daquilo lá. Então eles começaram a fazer várias perguntas negativas, até que chegaram então uma pergunta fatídica. O tabuleiro Ouija foi utilizado? E aí a Patrícia então veio à tona falando que sim, que ela havia utilizado esse tabuleiro e simplesmente contou tudo para eles. Bom, uma coisa que eu não falei pra vocês é que esse ser, ele elogiava muito a Patrícia. Falava que ela era muito bonita, que ela era uma menina assim, uma menina aquilo outro. E ela contou isso pra Lorraine, então a Lorraine, ela acha, não é uma coisa que é certeza, que se tratava de um ser chamado, vou colocar o nome aqui, porque eu estou em casa, estou arrepiada, não vou falar o nome dele. Este ser, desta categoria aqui, que tá escrito aqui, ele é um ser conhecido por se materializar e ter relações íntimas com a vítima, né? Com aquela pessoa. Então, sim, isso é real. Então, se você já viu algum caso ou alguma coisa assim, isso realmente acontece. Eu não sei exatamente se é o nome deste ser aqui. Eu vou pesquisar e aí eu trago pra vocês, falo aqui na descrição. Mas creio que seja sim essa categoria de ser aqui. E realmente isso acontece, tá? Isso acontece. Bom, e ela ficou preocupada porque ele poderia sim fazer o que ela estava achando que ele poderia fazer com ela. Então, isso preocupou um pouco a Lorraine daquela situação. Bom, os Warren, então, ficaram ali um tempo naquela casa. Eles, inclusive, chamaram um padre para ajudar nas investigações. E, além disso, eles também chamaram uma equipe de repórteres para que fizessem a documentação de tudo que estava acontecendo ali. Por quê? Porque aquilo seria enviado para o Vaticano, já que estava se tratando de uma situação muito tensa e que precisaria, sim, de um exorcismo. E se você não sabe, para que seja feito um exorcismo, o Vaticano ele tem que aprovar e o próprio Vaticano vai mandar um padre exorcista até o local para que seja realizado esse exorcismo. Só que para que isso seja aprovado, eles têm que comprovar que será necessário um exorcismo. Então, para isso, eles precisavam de tudo documentado para poder enviar para o Vaticano para que fosse, então, aprovada esse exorcismo. Então, aí começa as investigações, né? Eles dando ali... Então, eles começaram a instigar esse ser para ter, então, ali as filmagens, tudo documentado para enviar para o Vaticano. Bom, aconteceram certas coisas, como, por exemplo, móveis flutuando, cadeira sendo jogada, o próprio Ed, ele acabou sendo machucado por esse ser, né? Foi marcado, arranhado por esse ser. E isso estava muito, muito claro que era necessário um exorcismo. Bom, eles reuniram, então, tudo isso, enviaram para o Vaticano. O Vaticano aprovou e foi marcado, então, o exorcismo para o dia 2 de maio de 1974. Gente, olha o tempo que levou isso daí. Levou muito tempo. Imagina o inferno que não estava sendo isso na vida deles. E, enfim, né? E aí, então, foi mandado um padre lá do Vaticano para casa deles para fazer esse exorcismo. Bom, no dia 2 de maio, que foi o dia marcado pelo Vaticano para o exorcismo, o padre, então, foi para casa dos Donovan e ele começou o exorcismo. Começou primeiramente abençoando todos ali e depois ele começou, então, a falar com a Patrícia, pedir para que ela pedisse perdão a Deus pelo que ela havia feito, que foi ter deixado um ser maligno entrar na casa deles, né? E, enfim, os Warren, eles contam que durante o exorcismo, a temperatura da casa, ela simplesmente despencou para uma temperatura congelante. E enquanto estava acontecendo isso, eles relatam que um ser se materializou, estava se materializando perto da lareira. Era um ser que dava para ver claramente chifres e rabo. Nisso, o padre jogou água benta e esse ser simplesmente desapareceu, sumiu. E aí o exorcismo foi finalizado quando o padre percebeu que não sentia mais nenhuma energia maligna ali. Bom, após o exorcismo, os Donovan relatam que não houve mais nada sobrenatural aconteceu e a vida deles então fluiu. O Brian, ele foi para a faculdade e, pasmem, a Patrícia, ela se casou e teve 3 filhos.
assim como dito pelo C em uma daquelas sessões que eles estavam fazendo. Bom, e aí então começam alguns questionamentos, tá? O primeiro questionamento foi que os Warren, eles estavam sendo conhecidos por aumentar um pouco mais das coisas pela mídia. Então, muita gente começa a se questionar se realmente aquilo aconteceu. Se teve realmente móvel levitando, cadeira sendo jogada, enfim. Pelo nível que estava a situação, eu acredito que sim, tá? Foi uma experiência, literalmente, a família viveu um filme de terror, só que da vida real, porque não tinha efeito especial, eles estavam vivendo aquilo. Outra coisa também que questionam é o fim do exorcismo. Como que foi feito esse exorcismo? Se não falou o nome do seu, parece que não descobriram o nome do C. E aí eu questiono vocês agora. Quem disse que ele não sabia o nome do C? Porque se a gente para pensar que o nome da família foi alterado, o endereço do local nunca foi divulgado, quem garante que o nome do ser também não ia ser divulgado? Provavelmente sim, o padre exorcista, ele sabia o nome dele, tanto que finalizou o exorcismo, tanto que não teve mais nada, até porque se não tivesse feito o que aconteceu lá, provavelmente outras coisas sobrenaturais estariam acontecendo e não aconteceu mais. Então, quem garante que ele não sabia o nome? E outra coisa, tem muita coisa por trás dessa parte de exorcismo espiritual que não é falado, que o Vaticano não vai falar e não vai expor. E só quem tem experiência com isso vai entender e vai saber também, não vai falar sobre. Bom, outra coisa também que entrou em questionamento, eu até coloquei aqui, que são as imagens documentadas, né? Foi chamada uma equipe de repórteres para que documentassem, né, fizessem todas as gravações e tudo do que estava acontecendo para ser enviado ao Vaticano. E cadê? Por que ninguém tem acesso a eles? Justamente porque está com o Vaticano. E eles não vão deixar vazar essas imagens, eles não vão deixar vazar essas coisas, porque o Vaticano trata exorcismo com uma situação muito delicada, muito séria, eles não estão de brincadeiras. Então, sim, provavelmente existe essa documentação e você e nem eu e mais ninguém vai ver, porque está em posse do Vaticano. E ainda coloco para vocês que essas imagens, essas coisas documentadas, está sendo passada para os padres a informação, né? Padres exorcistas a informação lá no Vaticano. Eu acho que sim, é um material utilizado por eles, sim. Outra coisa que eu tenho para falar aqui para vocês é que, por conta disso, muita gente não acredita. Então eu pergunto para vocês acreditam que realmente isso foi verdade ou que os Warren deram uma aumentada? Comentem aqui para mim que eu quero saber a resposta de vocês, o que vocês acham sobre isso. E vejo vocês em um próximo vídeo de casos sobrenaturais. Tchau!